Boa tarde, gente. Bom, gostaria de estar lendo um estudo, de um livro ou de uma revista que fala Lições Bíblicas, Escatologia e Estudo das Últimas Coisas. Já que a gente não tá podendo sair de casa nem nada, então vou estar lendo esse estudo dessa revista. Bom, a primeira lição e fala assim: importância da escatologia bíblica. Texto áureo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aqui, uma passagem que está em Abacuque 2:3. E, gente, essa revista não é de agora, é uma revista bem antiga, ela é de 98, né? Revista de escola bíblica mesmo, dominical, né? E tá aqui até a data, é a lição 1, é de 5 de julho de 98. Aqui tem a verdade prática. A escatologia é uma realidade que envolve tanto o presente como o futuro. E para entendê-la, devemos estudá-la com cuidado e apoio bíblico. E aqui tem uma leitura diária, para ser feita. E eu vou estar passando aqui embaixo na descrição do vídeo, que tem de segunda até sábado, passagens para serem lidas. E eu vou deixar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E segunda fala a primeira profecia escatológica. Terça-feira, a promessa do Redentor vindouro. Na quarta, a predição do futuro, Rei e Redentor. Na quinta, predição dos sofrimentos de Jesus. Sexta, a predição do reino vindouro do Senhor. No sábado, a restauração de Israel. E aqui tem a leitura bíblica que é feita em classe. No caso, vai ser feita em vídeo mesmo, que tá em 1 João 2:18 ao 25, 28. Bom, filhinhos, no 18. É já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. No 19, saíram de nós, mas não eram de nós. Ou seja, saíram de nós por quê? Porque estavam no meio do povo de Deus, Saíram do meio da gente, que é povo de Deus, mas não eram povo de Deus. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que com o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também sereis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Aí aqui tem um comentário
uma introdução. E fala assim: escatologia é um termo constituído de duas palavras gregas, scatos e logos, que se traduzem por últimas coisas, e tratado ou estudo. É o estudo acerca de coisas e eventos futuros profetizados na Bíblia. Nas primeiras palavras do texto de Apocalipse 1:1, podemos entender o sentido da escatologia para a igreja. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em resumo, significa para os cristãos o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Aqui tem o campo da escatologia bíblica. Aí tá aqui. A escatologia tem sua base na revelação divina. A Bíblia é a revelação da vontade de Deus à humanidade. Inicialmente, Deus escolheu a semente de Abraão, ou seja, o povo de Israel, para revelar a sua vontade. Mais tarde, Deus ampliou o campo da sua revelação e formou um novo povo, a Igreja, constituída de judeus e gentios. Efésios 2:11-19. A partir de então, a Igreja é o alvo da revelação divina. Toda a revelação aponta para o futuro e a Igreja caminha neste mundo com uma esperança, pois é identificada como peregrina e forasteira. 1 Pedro 2:11. Ela existe por causa da esperança. Romanos 5:2-8-24, Efésios 4:4, 1 Tessalonicenses 4:13. A esperança indica uma meta, traça planos para um futuro. O mundo pagão se fecha dentro de um fatalismo histórico, sem expectativas, sem futuro, mas a Bíblia revela o futuro. Tem aqui: a escatologia pertence ao campo da profecia. A preocupação principal do estudo da escatologia é interpretar os textos proféticos das Escrituras. As verdades proféticas se tornam claras e definidas quando se tem o cuidado de interpretá-las, seguindo os princípios de interpretação, observando o seu contexto histórico e doutrinário. O apóstolo Pedro teve o cuidado de explicar essa questão quando escreveu: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração." 2 Pedro 1:19. Na verdade, o apóstolo procura contrastar as ideias humanas com a palavra da profecia escrita na Bíblia. Ele fortalece a origem divina das Escrituras e da sua profecia. Não podemos duvidar nem admitir falha na palavra de Deus. É inspirada pelo Espírito Santo. 2 Timóteo 3:16. A inerrância das Escrituras tem sua base na infalibilidade da palavra de Deus. Outros sim, o mesmo autor declara que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:20-21. Métodos de interpretação da escatologia. Na história da Igreja têm sido adotados vários métodos de interpretação no que concerne às escrituras proféticas. Eles têm produzido explicações e posições que obrigam os cristãos a serem cautelosos. Há ideias divergentes, por exemplo, com respeito ao arrebatamento da Igreja. Alguns admitem antes e outros creem que se dará no meio da grande tribulação. As teorias são várias, mas precisamos ser definidos sobre o assunto. Para isso, 2 métodos de interpretação devem merecer a nossa atenção: um método alegórico ou figurado. Alguns teólogos definem a alegoria como qualquer declaração de fatos supostos que admite a interpretação literal, mas que requer também uma interpretação moral ou figurada. Quando